Fala pessoal, sou o professor Boniek, vamos resolver a questão de matemática do Barro Branco de 2024, questão número 50, que diz o seguinte. No plano cartesiano, a reta R de equação x menos 2y mais 6 é igual a zero é perpendicular à reta S no ponto de coordenadas, menos 2 e 2. Essas retas e os eixos cartesianos determinam um quadrilátero conforme mostra a figura, que é essa região meio rosa aqui. A área desse quadrilátero é. Então vamos lá. Como que eu vou calcular a área desse quadrilátero? Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente eu vou pegar a área desse triângulo azul aqui assim. Ó. Vou calcular a área desse azul. Depois que eu calcular a área do azul, aí eu vou calcular a área deste triângulo amarelo aqui. E aí depois eu faço a área do azul menos a área do amarelo. Tá? E a diferença entre os dois é a área do quadrilátero rosa, que vai ser a resposta da questão. Bom, então aqui no triângulo azul, o que a gente precisa? Base vezes altura dividido por 2. Então isso aqui vai ser a base, essa aqui vai ser a altura. O exercício, ele deu as coordenadas do ponto de intersecção, que é esse ponto aqui, certo? Opa, ponto de intersecção aqui, que é o ponto menos 2, né? O x igual a menos 2 e o y igual a 2, maravilha. Então, o que eu quero, na verdade? Eu quero achar esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, tá? Quando eu achar a coordenada x desse ponto, eu vou ter a base do triângulo. Quando eu pegar a coordenada y do outro triângulo, eu vou ter a altura desse triângulo, tá? E como que eu faço isso? Eu pego essa equação aqui, que é a equação da reta R. Então, copio essa equação aqui. No lugar do y, eu vou jogar 0. Se no lugar do y eu coloco 0, eu estou encontrando o ponto em que essa reta intercepta o eixo x. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. Jogo 6 para o outro lado. X é igual a menos 6. Então, esta coordenada aqui é menos 6. Agora, eu vou pegar essa altura aqui. Como que eu acho essa altura? Eu vou pegar a mesma equação, só que agora eu vou substituir o x por 0. Por quê? Quando a reta intercepta o eixo y, todo o eixo y tem coordenada x igual a 0. Então, aqui no x eu coloco 0. Jogo menos 2y para o outro lado, se é menos fica mais. O 2 que está multiplicando eu jogo para o outro lado dividindo. E aqui a gente tem essa coordenada, ou seja, esse ponto aqui, ele tem coordenada y, medindo 3. Então, a distância desse ponto até a origem vai ser a base, a distância deste ponto até a origem vai ser a altura. Então, a área do triângulo azul vai ser base vezes altura dividido por 2, ou seja, 6 vezes 3 dividido por 2. Note que eu uso aqui a distância desse ponto até aqui, são 6 unidades. Então, se eu estou no ponto menos 6 e caminho até o 0, a distância que eu andei é uma distância de 6. Por isso que eu não estou usando o sinal aqui, tá bom? Então, não vou colocar um menos 6. 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9. Ou seja, a área total do triângulo azul é 9. Então, agora basta eu encontrar a coordenada desse... basta encontrar a área desse triângulo amarelo. E aí eu faço 9 menos a área do amarelo e acabou a questão. Beleza. Para achar a área desse amarelo não vai ser tão simples, tá bom? Eu vou apagar essa parte aqui, caso você queira, depois você dá um pausa no vídeo, volta. Então a gente vai ter que fazer aí um certo procedimento. Primeira coisa, eu vou pegar a equação da reta R e eu vou escrever essa equação que está na forma geral, eu vou passar para a forma reduzida. Beleza? Então, a equação aqui era... Vamos pegar aqui a equação. Deixa eu até apagar. Bom, a equação já era essa aqui. X menos 2y mais 6 igual a 0. Passar essa equação para a forma reduzida significa isolar a letra y. Então, vamos nessa. Vou isolar o y, pego esse menos 2y, jogo para o outro lado. O y que era negativo ficou positivo. O 2 que está multiplicando eu jogo para o outro lado dividindo. Por que eu fiz isso? Porque quando nós temos a equação reduzida de uma reta,
o número que está multiplicando o x é o coeficiente angular dessa reta. Então, aqui, o que está multiplicando o x aqui? 1 vezes x é o próprio x, então o coeficiente angular é isso aqui. Então, eu posso afirmar que o m, vou chamar de m coeficiente angular, o m da reta R é igual a meio. Por que eu fiz isso? Para, a partir do m, encontrar o coeficiente angular da reta S. O exercício disse claramente que são duas retas perpendiculares entre si. Tá? Então, quando a gente tem duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é igual ao oposto do inverso. Perdão, já estou me antecipando. É igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Tá? Então, MR é o coeficiente angular da reta R. MS é o coeficiente angular da reta S. Menos é o oposto, 1 sobre quer dizer o inverso. Então, o oposto do inverso dos coeficientes angulares de uma reta em relação a outra cravam que elas são perpendiculares. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Maravilha. Então, se o coeficiente angular da reta R é meio, daqui nós concluímos que o coeficiente angular da reta S vai ser o oposto do inverso de meio. Bom, o inverso de meio é igual a 2. Então, o oposto do inverso é igual a menos 2. Então, daqui nós já sabemos que o coeficiente angular dessa reta é menos 2. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? Eu quero obter a equação reduzida da reta S. Então, vamos lá. Toda reta é expressa por uma equação do tipo y igual a ax mais b, onde esse a é o coeficiente angular da reta. Então, vai ser do tipo y igual, o a a gente acabou de descobrir aqui que é menos 2, vezes x mais b. Eu tenho esse ponto aqui. A minha reta S, ela passa por esse ponto. X é igual a menos 2 e y é igual a 2. Então, eu vou pegar estes valores de x e de y e vou jogar nessa equação amarela aqui. Então, no lugar do y eu coloco 2, no lugar do x eu vou colocar menos 2. Então, x é menos 2 e o y é 2. Para que eu fiz isso? Para achar o b. O b que é o coeficiente linear da reta. Então, o 4 está somando, jogo para o outro lado subtraindo. 2 menos 4 vai dar menos 2. Então, descobrimos o valor do b. E assim nós temos a equação da reta S. Então, só para deixar anotado aqui, a reta S vai ter a seguinte equação. Y é igual a menos 2x menos 2. Beleza. Agora que eu tenho a equação da reta S, o que dá para a gente fazer? Bom, eu consigo calcular algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou calcular essa coordenada aqui, ó, esse ponto. O ponto em que a reta S intercepta o eixo X. Como a gente já fez, a reta S intercepta o eixo X quando y é igual a 0. Então, eu vou jogar o 0 aqui no lugar do y e vou calcular o x. Menos 2 passa para o outro lado, vai ficar mais 2. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 2 dividido por 2, x é igual a menos 1. Para que serve isso? Esse menos 1 vai ser exatamente essa distância aqui, ó. A distância daqui até aqui. Menos 1 é a coordenada desse ponto, então essa distância mede 1. Se o total media 6 e esse pedacinho aqui é 1, daqui concluímos que a base desse triângulo, esta base aqui, mede 5 unidades. 1 aqui, 5 aqui, 6 no total. Então, achamos a base. E a altura desse triângulo aqui? Bom, a altura desse triângulo é a própria coordenada y do ponto de intersecção, que é o 2. Então, fazendo a área do amarelo aqui, como que a gente calcula a área desse triângulo amarelo? Novamente, deixa eu ver onde eu posso fazer. Deixa eu pegar aqui uma nova parte. Então, a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. A base a gente acabou de ver que é 5, a altura é 2, dividido por 2. Descobrimos que a área do amarelo é igual a 5. Então, voltou aqui.
Se a área desse triângulo amarelo é igual a 5, tá? Então, esses 5 aqui, esses 5, eles coincidem, tá, pessoal? Uma mera coincidência. Esse 5 aqui, vermelho, ele é centímetros lineares, ele é a distância dessa linha, o comprimento dessa linha vermelha, e os 5 aqui é centímetros quadrados, é a área, tá bom? Então, se essa área aqui vale 5 e o total vale 9, 9 menos 5 vai dar 4. Então, esta área aqui vale 4, que é a resposta da questão. Gabarito, alternativa E. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa um comentário que vai ser um prazer ajudar vocês. Valeu? Grande abraço, até mais.